A regra é esmagadora. Uma das razões para a eficácia da reciprocidade como um dispositivo para obter o consentimento de outra pessoa é a sua força esmagadora, muitas vezes capaz de produzir uma resposta positiva a um pedido que, não fosse a sensação de gratidão, com certeza seria recusado. Um indício de como a força da regra consegue se sobrepor à influência de outros fatores que costumam determinar a satisfação de um pedido pode ser visto num segundo resultado do estudo de Hegel. Além do seu interesse no impacto da regra da reciprocidade sobre o consentimento, Hegel também estava investigando como a simpatia ou a afinidade por uma outra pessoa afeta nossa disposição de satisfazer um pedido seu. Para medir como a simpatia por Joey afetava as decisões dos voluntários de comprar seus bilhetes da rifa, Hegel pediu que preenchesse diversas escalas classificatórias, indicando quanto haviam gostado de Joey. Ele também comparou suas respostas com o número de bilhetes que haviam comprado. Foi descoberta uma tendência significativa. Os voluntários que mais gostavam de Joe foram os que mais bilhetes compraram. Este dado em si não é uma descoberta surpreendente, já que a maioria de nós teriam imaginado que as pessoas estão mais propensas a fazer um favor a alguém que gosta. Depoimento do leitor 2.1 de uma secretária do estado de Nova York. Trabalho para uma empresa na cidade de Rochester. Certa vez, fiquei até de noite para terminar um trabalho importante. Ao sair da minha vaga, meu carro derrapou no gelo e acabou preso numa pequena ribanceira. Estava tarde, fazia frio, e todos os meus colegas de escritório haviam ido embora. Mas um funcionário de outro departamento passou por mim e tirou meu carro de lá. Cerca de 2 semanas mais tarde, como eu trabalhava em assuntos ligados a recursos humanos, tomei conhecimento de que aquele mesmo funcionário seria acusado de uma grave violação da política da empresa. Embora ignorasse a moralidade daquele homem, decidi ir até o presidente da empresa a fim de interceder por ele. Até hoje, embora muita gente tenha vindo questionar o caráter daquele homem, sinto-me em dívida com ele e disposto a defendê-lo. Nota do autor. Como no experimento de Hegel, parece que as características pessoais do homem influenciaram menos a decisão da leitora de ajudá-lo do que o simples fato de que ele lhe fizera um favor. A descoberta interessante do experimento de Hegel, no entanto, foi que a relação entre gostar e consentir foi completamente ignorada no caso em que os voluntários haviam ganhado um refrigerante de Joe. Para aqueles que deviam um favor, não fazia nenhuma diferença se gostavam ou não dele. Eles sentiram uma sensação de obrigação de retribuir e assim procederam. Os voluntários que indicaram que não gostaram de Joe compraram tantos bilhetes quanto aqueles que indicaram que gostavam dele. A regra da reciprocidade foi tão forte que sobrepujou a influência de um favor, a simpatia pelo solicitante, que, em geral, afeta a decisão de concordar. Pense nas implicações disso. Pessoas que normalmente não gostamos, telefonistas insuportáveis, parentes desagradáveis, representantes de organizações suspeitas ou impopulares, podem aumentar muito as chances de fazermos o que desejam só ao nos prestarem um pequeno favor antes de enunciarem seus pedidos. Tomemos um exemplo histórico recente. A Sociedade Hare Krishna é uma seita religiosa oriental com raízes antigas
que remontam à cidade indiana de Calcutá. Sua espetacular história moderna começou na década de 1970, quando experimentou um crescimento notável não apenas em seu número de seguidores, mas também em riquezas e propriedades. O crescimento econômico era financiado por uma série de atividades, sendo a principal e mais visível os pedidos e doações dos membros da sociedade e pessoas comuns em locais públicos. Na época da chegada do grupo aos Estados Unidos, a solicitação de contribuição era feita da seguinte maneira: grupos de devotos de Krishna, geralmente de cabeça raspada, usando trajes indianos e tocando instrumentos musicais, percorriam uma rua da cidade entoando cânticos e dançando enquanto pediam dinheiro. Embora altamente eficaz como técnica para chamar atenção, essa prática não funcionava muito bem para angariar fundos. Os americanos comuns consideravam os cristãos estranhos, para dizer o mínimo, e relutavam em doar dinheiro para sustentá-los. Logo ficou claro que para aquela sociedade que havia um grave problema de relações públicas. As pessoas às quais elas pediam doações não gostavam de sua aparência, de suas roupas, nem de suas atitudes. Se a sociedade fosse uma organização comercial normal, a solução seria simples: mudar as coisas de que o público não gosta. Mas os cristãos são uma organização religiosa, e sua aparência, suas roupas e atitudes estão em parte ligadas a fatores religiosos. Como fatores religiosos costumam ser resistentes a mudanças exigidas por motivos mundanos, a liderança dos Hare Krishna se viu diante de um dilema. De um lado estavam as crenças, o modo de vestir e o corte de cabelo que tinha um significado religioso. De outro lado, e ameaçado, a viabilidade financeira da organização, estavam as percepções nada positivas do público americano em relação àqueles fatores. O que se deveria fazer? A solução dos cristãos foi brilhante. Eles optaram por uma tática de arrecadação de fundos que não exigia sentimentos positivos de seus alvos em relação à seita. Começaram a empregar um procedimento de pedido de doações, envolvendo a regra da reciprocidade. Esta, como demonstrado pelo estudo de Reagan, era forte o suficiente para superar a aversão pelos solicitantes. A nova estratégia continuava envolvendo a solicitação de contribuições em locais públicos com intenso movimento de pedestres. Aeroportos estavam entre os favoritos. Mas, antes que uma doação fosse pedida, a pessoa avisava, recebia um brinde, um livro, geralmente o Bhagavad Gita, a revista Back do Godhead da sociedade, ou, na versão mais econômica, uma flor. O transeunte, desprovindo que, de repente, visse a flor em suas mãos, ou presas na lapela do paletó, não podia de modo algum devolvê-las, ainda que afirmassem que não queriam. Não, é nosso presente para você, dizia o solicitante, recusando-se a recebê-las de volta. Tendo evocado a regra da reciprocidade, aquelas situações, aí sim o membro dos Krishnas pedia uma contribuição à sociedade. Essa estratégia de doar antes de pedir rendeu ótimos frutos à sociedade Hare Krishna, produzindo ganhos econômicos em grande escala
e financiando a posse de templos, empresas, casas e propriedades em 321 centros dos Estados Unidos e outros países. Como um comentário à parte, é interessante notar que a regra da reciprocidade vem perdendo a utilidade para os Hare Krishnas, não porque a regra em si tenha se tornado menos potente socialmente, mas porque descobrimos formas de impedir que os Hare Krishnas a utilizem contra nós. Tendo sido vítimas de suas táticas no passado, muitos viajantes ficaram alerta para a presença de solicitantes com mantos da sociedade Krishna em aeroportos e estações ferroviárias, ajustando-se os caminhos para evitar um encontro e preparando-se de antemão para recusar o presente do ofertante. Como resultado, os Krishnas experimentaram um baque financeiro. Na América do Norte, quase 30% dos seus templos foram fechados por razões econômicas, e o número de devotos ocupando os templos restantes despencou um ápice de 5.000 para algo em torno de 800. Outros tipos de organizações também aprenderam a empregar o poder de um pequeno presente para estimular ações que normalmente não seriam tomadas. Pesquisadores de opiniões descobriram que enviar um presente monetário no envelope com questionário anexo aumenta bastante o índice de respostas à pesquisa, em comparação com a oferta da mesma quantia como recompensa posterior. De fato, um estudo mostrou que enviar um cheque presente de $5 junto com uma pesquisa de seguro foi 2 vezes mais eficiente do que oferecer um pagamento de $50 após a devolução da pesquisa respondida. De forma semelhante, garçons descobriram que oferecer aos clientes um bombom ou uma pastilha de hortelã ao entregar a conta aumenta bastante as gorjetas. Em geral, os negociantes constatavam que, após aceitarem um presente, os clientes ficavam dispostos a comprar produtos e serviços que, de outra forma, recusariam. Parece que é dando que se recebe das intenções sociais é reconhecido bem antes da fase adulta. Uma professora de inglês do 5º ano me escreveu sobre um teste que aplica aos seus alunos sobre o emprego correto dos tempos verbais. A pergunta: o futuro de eu dou é? Um garoto respondeu: eu recebo. Ele pode ter se confundido com aquela regra gramatical específica, mas entendeu bem uma regra social mais ampla. Política. A política é outra área em que se revela o poder da regra da reciprocidade. Suas táticas aparecem em todos os níveis. No topo, as autoridades eleitas se envolvem na troca de favores que faz a política o cenário mais de estranhas alianças. O voto inusitado de um representante eleito para uma lei ou uma medida pode ser entendido como um favor devolvido ao responsável por aquele projeto. Os analistas políticos ficavam surpresos com o sucesso de Lyndon Johnson em conseguir a aprovação do Congresso americano para muitas de seus programas no início de seu governo. Até congressistas considerados fortes oponentes daquela proposta estavam votando a seu favor. Um exame mais detido feito por cientistas políticos descobriu que a causa não era a habilidade política de Johnson, e sim a variedade de favores que ele pôde prestar aos demais legisladores durante seus muitos anos de poder na Câmara e no Senado. Como presidente, conseguiu aprovar uma quantidade notável de leis em pouco tempo, cobrando aqueles favores. O interessante é que esse mesmo poder talvez explique os problemas de Jimmy Carter.
em obter a aprovação de seus programas pelo Congresso no início do seu governo, mesmo tendo um apoio na maioria. Carter chegou à presidência como um estranho no ninho. Sua campanha se baseou em sua oposição independente de Washington. Ele sempre fez questão de afirmar que não devia nada a ninguém. Grande parte de sua dificuldade legislativa ao assumir o poder pode ser explicada pelo fato de que ele não devia nada, que ninguém devia nada a ele. Em outro nível, podemos notar a força reconhecida da regra da reciprocidade na propensão das empresas e dos indivíduos a oferecerem presentes e favores às autoridades judiciais e legislativas, e na série de restrições legais contra esses comportamentos. Mesmo defendendo contribuições políticas legais, o acúmulo de obrigações muitas vezes está por trás do propósito declarado de apoiar um candidato favorito. Um exame das listas de organizações que contribuem com as campanhas de ambos os candidatos majoritários em eleições importantes fornece indícios dessas motivações. Um cético que queria provas concretas da troca de favores esperadas pelos financiadores políticos talvez se contente com a admissão descartada do empresário Roger Tamzas nas audiências do Congresso americano sobre a reforma do financiamento das campanhas. Quando indagado se sentia que recebeu um bom retorno por suas contribuições de $300 mil, ele sorriu e respondeu: "Acho que da próxima vez darei 600 mil." Esse tipo de honestidade é raro na política. Em sua maioria, doadores e beneficiários fazem coro para desmentir a ideia de que contribuições para campanhas, viagens grátis e ingressos para torneios esportivos possam predispor as opiniões de autoridades públicas, equilibradas e ponderadas. Como insistiu o líder de um lobby, não há motivo para preocupação porque as autoridades são homens e mulheres inteligentes, maduros e sofisticados, no auge de suas profissões, predispostos pela formação a serem perspicazes. Críticos e alertas. Desculpe-me se, como cientista, acho graça dessa declaração. Os cientistas equilibrados e ponderados já sabem que são suscetíveis quanto tão suscetíveis quanto quaisquer outro a esse processo. Vamos analisar o caso da controvérsia médica em torno da segurança dos bloqueadores dos canais de cálcio, uma classe de medicamentos para uma doença cardíaca. Um estudo descobriu que 100% dos clientes dos cientistas que descobriram e publicaram resultados em apoio a remédios haviam recebido favores anteriores, viagens grátis, financiamento de pesquisas ou empregos das empresas farmacêuticas, mas 37% daqueles que criticaram os remédios haviam recebido apoio. Se cientistas predispostos pela formação a serem perspicazes, críticos e alertas podem ser dominados pela contracorrente insistente da troca de favores, devemos esperar que os políticos também possam. E teriam razão. Por exemplo, repórteres da Associated Press que acompanharam os congressistas americanos que receberam mais dinheiro de grupos de interesses em 6 questões chaves no ciclo de campanhas de 2002, descobriram que aqueles representantes eram 7 vezes mais suscetíveis a votar a favor do grupo que haviam contribuído com mais dinheiro para suas campanhas. Como resultado, esses grupos conseguiram o voto favorável. 83%
das vezes. Muitas autoridades eleitas e nomeadas se consideraram acima das regras aplicáveis ao resto de nós. No concordar com essa extravagância quanto à regra da reciprocidade, não é apenas risível, é perigoso. A amostra não tão grátis assim. Obviamente, o poder da reciprocidade pode ser observado também no comércio. Embora o número de exemplos seja grande, vale a pena examinarmos alguns mais familiares. Como técnica de marketing, a amostra grátis ostenta um longo histórico de eficácia. Na maioria dos casos, uma quantidade pequena de um produto é fornecida aos clientes potenciais para verem se gostam. Certamente este é um desejo legítimo do fabricante, expor ao público as qualidades do produto. A vantagem da amostra grátis, porém, é que também se trata de um presente e, como tal, pode envolver a regra da reciprocidade. Bem à maneira do jiu-jitsu, que quem oferece a amostra grátis pode liberar a força da gratidão natural inerente a um presente. Quando parece ter apenas a intenção inocente de fazer uma divulgação. Um dos locais favoritos para a distribuição de amostra grátis é o supermercado. Muitas pessoas acham difícil aceitar a amostra do atendente sorridente. Devolver apenas os palitos ou as xícaras e ir embora sem comprar. Em vez disso, eles compram um pouco do produto, ainda que não tenham gostado tanto. Uma variante bastante eficaz desse procedimento de marketing é ilustrado no caso citado por Vince Packard em The Hidden Persuaders, 1957, do funcionário de um supermercado de Indiana que certo dia vendeu a quantidade incrível de 450 quilos de queijo em poucas horas, expondo o produto e convidando os clientes a cortarem fatias para si, como amostra grátis. Uma versão diferente da tática da amostra grátis é usada pela americana Amway, empresa que produz e distribui produtos de limpeza e cuidados pessoais, numa vasta rede nacional de vendas de porta em porta. A empresa que cresceu a partir de uma operação de fundo de quintal e se tornou um conglomerado com vendas anuais no valor de 1,5 bilhão de dólares, faz o uso da amostra grátis por meio de um dispositivo chamado Bug ou Bug. Consiste em um kit de produtos Amway, lustramóveis, detergente, shampoos, desodorante, inseticidas e limpa-vidros, levado à casa de um cliente numa bandeja especial ou num simples saco plástico. O vendedor da Amway é instruído a deixar o bug com o cliente por 24 horas, 48 ou 72 horas, sem nenhum custo ou obrigação para ele. Basta dizer que gostariam que ele experimentasse os produtos. Uma oferta irrecusável. Ao final do período de experiência, o vendedor da Amway é instruído a deixar o bug com o cliente por 24, 48 ou 72 horas, sem nenhum custo ou obrigação para ele. Basta dizer que gostaria que ele experimentasse os produtos. Uma oferta irrecusável. Ao final do período de experiência, o representante da Amway deve retornar e receber pedido dos produtos que o cliente deseja comprar. Como poucos clientes esgotam conteúdo dos recipientes de produtos num tempo tão curto, o vendedor pode então levar o que restou do bug para o próximo cliente potencial ali perto e recomeçar o processo. Muitos representantes da Amway mantêm vários bugs circulando em seu bairro. Claro que, a essa altura, você e eu sabemos que o cliente que aceitou e usou os produtos
do bug foi capturado pela regra da reciprocidade. Muitos desses clientes cedem à sensação de obrigação e encomendam os produtos parcialmente testados e consumidos. E claro que a Amway sabe muito bem disso. Mesmo numa empresa com um excelente crescimento como esta, o dispositivo bug causou sensação quando fez sua estreia. Relatórios de distribuidores locais e matrizes registraram um efeito notável. Inacreditável. Nunca vimos tanta empolgação. Os produtos estão sendo vendidos num ritmo incrível e estamos só no começo. Os distribuidores locais pegaram os bugs e tiveram um aumento excelente nas vendas do distribuidor de Illinois. A ideia de varejo mais fantástica que já tivemos. Em média, os clientes compram cerca de metade da quantidade total dos bugs quando foram recolhidos. Em resumo, extraordinário. Nunca vimos uma resposta como esta dentro de nossa organização, do distribuidor de Massachusetts. Os distribuidores da Amway parecem estar perplexos, satisfeitos, mas ainda assim perplexos, com o poder incrível do bug. Claro que, a essa altura, você e eu já não deveríamos estar. A primeira regra, a regra da reciprocidade, governa muitas situações de natureza puramente interpessoal, nas quais nem dinheiro, nem a troca comercial estão em jogo. O cientista europeu Abel Ebbsfeld, 1975, relata um ótimo exemplo nisso. Durante a Primeira Guerra Mundial, por causa da natureza da guerra, de trincheiras na época, era dificílimo para os exércitos cruzarem uma terra entre as linhas de frente opostas. Mas não era tão difícil para os soldados isolados rastejar por lá e penetrar numa posição de trincheira inimiga. Cada tropa dispunha de especialistas que regularmente capturavam dessa forma soldados inimigos, para que então levados para o interrogatório. Certa vez, um especialista alemão, com experiências bem-sucedidas em missões desse tipo, transpôs com habilidade a regra entre as frentes e surpreendeu um soldado inimigo solitário em sua trincheira. O soldado desatento que estava comendo naquele momento foi facilmente desarmado. Amedrontado, com apenas um pedaço de pão na mão, ele realizou o que pode ter sido o ato mais importante da sua vida. Ofereceu ao inimigo parte do pão. O alemão ficou tão comovido pela oferta que foi incapaz de completar sua missão. Deu as costas ao seu benfeitor e voltou de mão vazia para enfrentar a ira dos seus superiores. Mais estranho ainda é o caso mais recente de um assaltante armado que invadiu uma festa em Washington, empunhando um revólver e exigindo dinheiro, mas que mudou de ideia, pediu desculpas e foi embora depois que lhe ofereceram parte do vinho e do queijo que restaram.